1,70 m é a minha altura e calço 40, somando mais um. Eu gosto de ser cidadão comum, faço do repente a literatura. Sou cortês de França, família madura, de homens valentes, de história em comum. Em 2 de agosto de 61, nasci para viver de sonho e cultura. Tenho 5 irmãos e sinto saudade dos meus pais que estão na eternidade, mas se aqui na terra cumpriram uma meta. Aldaci Medeiros, de França é meu nome. Tenho um dom poético que não há quem tome. Muito me envaideço porque sou poeta. Estamos no ar com o programa Cantoria Nordestina, aqui na TV Câmara Mossoró. Pois é, aqui estamos com o programa Cantoria Nordestina, na TV Câmara Mossoró, programa que difunde o melhor da poesia popular nordestina. E para fazer parceria conosco hoje, nós convidamos o amigo Francisco das Chagas. Francisco das Chagas, natural de Antônio Martins, mas já radicado em Mossoró, aqui conhecido também como Francisco do Salão Jovem, tem experiência de rádio e veio hoje para conversar conosco, onde a temática central é a poesia popular nordestina. Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Aldaci, pelo convite. Queremos mandar um abraço especial para todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, para cooperar com você nesse programa de cultura tão elevada que é a Cantoria Nordestina, que com certeza agradam a muitas pessoas que estão nos assistindo. Repito, é uma satisfação enorme estar sendo convidado por você, por esse canal de televisão bem conceituado aqui na cidade, que é a TV Câmara Mossoró. Pois é, Francisco, eu lhe conheço desde acho que da segunda metade dos anos 80, e justamente nas cantorias, tem sido os nossos primeiros contatos. E você já vinha assistindo grandes espetáculos de cantoria no Oeste Potiguar. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, eu acho que é interessante também, para quem está em casa, tome esse conhecimento, é o que ele fez enveredar pelos campos da poesia popular nordestina como ouvinte, como admirador e também como pesquisador da temática. Na verdade, eu muito cedo, eu já despertava pela manhã com o som do rádio. Meu pai ligava o rádio muito cedo para escutar a cantoria na rádio Tabajara de João Pessoa, com grandes poetas, que alguns deles já nem existem mais, no caso de Dimas Batista, de Otacílio Batista, Oliveira de Panela, que ainda existe, ainda está vivo, Juvenal Evangelista, também na rádio Vale do Jaguaribe, escutava Zé Cardoso, escutava Juvenal Evangelista, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva. Essa turma que, na minha infância, eu fui escutando e fui aprendendo a gostar, e aprendi a gostar. Até hoje eu sou apologista da cantoria, procuro conhecer e estudo sobre a cantoria, sobre suas modalidades, sobre sua dinâmica do que é a cantoria, que você conhece muito bem também. E a gente tem esse prazer, não só de gostar, mas de passar para outras pessoas que gostam e que admiram essa arte tão elevada. Francisco, e assim, eu posso até pensar e dizer aqui que você foi um privilegiado em ter nascido naquela região ali de Antônio Martins, né? Onde a história me conta, que lá tem um cidadão chamado de Osana, né? Osano Venâncio. Osano Venâncio, que realizou muitas cantorias, né, com os cantadores que melhor produziam na época, que melhor
se apresentavam. Eu acredito que ele não trouxe todos, mas trouxe grande parte desses cantadores, né? Do nível desses já citados, do próprio Vila Nova, né? Manuel Chudu, acredito que Diniz Vitorino e tantos outros. Então, a cantoria na época era o principal espetáculo artístico de uma região. Era a cantoria e o forró, né? O forró raiz, basicamente, não tinha mais nada. Então, você nasceu nessa época, acredito que você chegou lá, deve ter sido com seus pais ou com parentes, e depois você começa a ir sozinho. O que eu quero dizer com isso? Acredito que você vai confirmar isso aí, mas pode não ser também. É que quando a gente não gosta, vai porque os pais levam. Quando a gente gosta, continua indo, mesmo os pais não podendo ir mais. É mais ou menos isso que tem acontecido? É verdade. Na verdade, além de ser motivado pelo meu pai, que ligava o rádio, ele não era muito de ir para a cantoria, mas ele escutava e ligava o rádio e a gente findava escutando também. E eu morava num sítio chamado Boa Água. E que lá tinha uns parentes, uns tios e pessoas conhecidas também, que promoviam muita cantoria. Quase todo... No ano tinha no mínimo 3 ou 4 cantorias. E eu lembro uma vez que eu muito novo, talvez tivesse 12 anos, teve uma briga comigo e minha irmã, né? A gente se desentendeu por um motivo qualquer. E o resultado é que minha mãe disse que eu não ia mais para a cantoria. Aí eu fiquei num desespero danado, eu sei que ela ficou sedenta, e eu fui para a cantoria. Mas falando um pouco sobre a história da cantoria naquela época, existiam 2 promoventes de cantoria, Osando Batista e Coqueiro. E eles ficavam, você sabe que no passado os poetas, eles andavam muito a pé, né? Andavam de dupla e tal. Tanto Coqueiro como Osando Venâncio, ele, quando ia passando um cantador, ele chamava. Ele dizia, hoje vai ter uma cantoria aqui, vocês vão cantar hoje aqui. E dava a guarida, dava uma recepção, dava um jantar e tudo. E Ivanildo Vilanova, ele morou muito tempo lá no Viramundo, onde Osando Venâncio morava. Aí Ivanildo, como tinha muito conhecimento com os outros poetas, eles não saíram de casa, eles simplesmente mandavam uma carta, um recado, e os outros poetas vinham e faziam cantoria lá em Osando Venâncio. Eu acho que naquela região ali foi quem mais fez cantoria, foi Osando Venâncio. Foi. Tem um outro exemplo aí, Francisco, é de Caraúbas, de um cidadão chamado Leto Fernandes, né, que já é falecido, que hoje tem um clube de cantoria, de poesia popular, que é o Clube Leto Fernandes de Poesia Popular em Caraúbas, que foi idealizado pelo seu filho, Jovanildo Fernandes. Jovanildo era político na cidade, foi vereador, mas foi sempre um grande admirador e um grande incentivador dessa manifestação da cultura popular. Inclusive, ele não está mais na convivência terrena conosco. Foi um grande amigo, uma grande amizade que construí. Então, Leto Fernandes fazia também, talvez, não sei se com tanta frequência. E aí, Nicolino Cortês, que era uma espécie de patriarca da família Cortês, que eu faço parte, né, que sou oriundo dessa família, Cortês, França e Medeiros, aí assim só com Medeiros e França, também tinha isso, o Luiz Campos muitas vezes fazendo aquelas excursões a pé, né, ou então pegando carona num carro que era difícil de transporte na época, aportava na Fazenda Mansoba e ficava lá em Nicolino Cortês, aí chamava família e amigos e fazia suas cantorias. Ele com o saudoso Luiz Antônio, esses saudosos poetas do passado. Por quê? Eu estou dizendo agora aqui a você que está em casa. Por que que a gente pensou em dar uma ênfase no nosso programa Entrevista? Porque cantoria é história, é manifestação da nossa cultura. Tem origem, na verdade, ela vem lá ela tem uma origem da questão da musicalidade da África, ela passa pela Europa, ela chega no Brasil, na Serra do Teixeira, que hoje é cidade de Teixeira, fica aos 30 quilômetros de Patos, e aí com os primeiros cantadores, isso nos idos de 1830, século XIX, né? Dali, porque do Teixeira, para você chegar até o Vale do Pajeú, no Pernambuco, é questão de 18 ou 20 quilômetros. Dali ela se ramifica para ali.
né? E surge o fenômeno, por exemplo, do poeta Zé Limeira, que Zé Limeira merece se fazer com ele um programa específico pela a diferença, o diferencial que ele foi na cantoria, respeitava a estética, mas não seguia, aí fez estrofes como, não seguia o conteúdo como se pede. Então, a cantoria, Francisco, tem essa riqueza cultural, tem essa história, e que a sociedade precisa conhecer mais, além de assistir o espetáculo cantado. Eu quero até aproveitar aqui, antes de a gente vai continuar conversando, né? Dizer que neste 28 de junho, né? No 28 de maio. Esse mês, próximo sábado, né? Isso. Nós teremos Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre cantando aqui na cidade de Mossoró, ali em Carlos Bar, no alto da Boa Vista, ali na Boa Vista, certo? E no dia 3 de junho, eu estarei com o poeta Damião da Silva, que eu já quero considerá-lo como titular do nosso programa, quem vai estar mais presente, porque já temos outra parceria nos outros programas. Então, nós cantaremos no Gera, que fica ali ao lado do mercado do Alto da Conceição. Então, você que eu chamo amante, admirador, apologista da cantoria, você é nosso convidado, você é nossa convidada, então vamos nos encontrar no dia 3, uma cantoria começa às 7h30 da noite, e 10 horas, 10h30, nós estaremos, se Deus quiser, fazendo a alegria do público que ali frequentar. Agora a gente vai a um breve intervalo e retorna, dando continuidade a essa entrevista com o nosso amigo, admirador, pesquisador da cantoria, Francisco do Salão Jovem. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai, e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. E para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas.
tem o grupo da Amor, da associação. Estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere. A Amor está aqui para dar amor para vocês. TV Câmara Mossoró, quem lhe assiste se fascina. Fazer repente é ofício, tocar é nossa rotina, para fazer a difusão da cultura nordestina. Estamos voltando com Cantoria Nordestina e essa conversa espontânea, na minha opinião, riquíssima em conteúdo com Francisco do Salão Jovem. A cantoria, você sabe muito bem, né, Dalci, que você, além de ser poeta, você é um cientista, você é um estudioso, assim como eu também sou, da cantoria. E o marcante da cantoria do improviso, é o improviso, vou fazer essa redundância, é o improviso. E Pinto do Monteiro, ele foi considerado um dos grandes poetas, né? Todo mundo sabe disso, que ele foi considerado. Quem diz isso são os grandes poetas que fazem essa análise acerca de Pinto. Pinto cantando e dizem que ele tinha os olhos azuis, assim como os seus, né? O seu é quase azul, né? Aí uma pessoa falou que ele disse, os olhos dele parecem os olhos de Jesus. Aí ele disse, me compararam com Cristo, mas isto não me convém. Pinto nasceu em Monteiro, Cristo nasceu em Belém, Cristo salva todo mundo e Pinto não salva ninguém. A gente tem, rapaz, esses brilhantes cantadores que se foram, né? E nós perdemos um aqui, e muito precocemente, ele só tinha 50 anos de idade, Onésimo Maia. Foi um poeta com quem, assim, consegui realizar grandes desafios, e eu levava grandes desvantagens, porque ele já vinha com a bagagem, eu começando, e Onésimo tirava cantador de tempo, porque ele tinha um estilo de cantar diferente dos outros. Enquanto o normal é que se faça uma estrofe em 9 segundos, Onésimo fazia em 5, 6, né? Era o raciocínio muito rápido e o ritmo dele era muito acelerado. E estrofes brilhantes. Eu quero até lembrar aqui de uma cantoria que houve no chamado Beco das Frutas, ali pertinho do Mercado Central, quando uma pessoa pediu um mote, um feirante, dizendo, aprendi a vender barato, por isso eu tenho freguês. Que ele diz, meus produtos são fiéis, vendo banana e cajá, goiaba e maracujá que são tirados dos pés, mercadoria de 10 estou vendendo por 6, de 5 eu vendo por 3, e as podres jogo no mato, e aprendi a vender barato, por isso eu tenho freguês. Então, era um poeta fenomenal, e essas estrofes ficaram nas nossas mentes, né? Porque nós quando assistimos cantoria, nós repentistas, nós ficamos, o alvo nosso são as melhores estrofes. E o cantador, Francisco, interessante, quando tem cantador presente, dobra a responsabilidade. Porque tem um bocado de analista, né? E é um risco. Se ele não for um cantador de muita experiência, ele cai a produção, porque ele se sente cobrado até pelo olhar do colega. Por isso que eu gosto assim de chegar nas cantorias e dizer, mas a gente termina cobrando. Gosto de dizer, olha, cante para o povo. Cante para o povo que é que está lhe pagando. Não se preocupe com a gente. Mas a gente que vai assistir quer o melhor. E nós que somos poetas queremos sempre a essência, né? É a essência. A gente não quer, a árvore está lá, tem a casca, tem tudo, mas onde você vai encontrar a metáfora da cantoria na essência, comparando assim a uma árvore, não é isso? É verdade. O público da cantoria é um público exigente, muito racional, né? É por isso que não tem. Tem até cantador, se alguém estiver conversando, ele para a viola e para porque ele precisa transmitir a mensagem e quem está escutando precisa absorver e entender. É como você está falando, sobre a questão, os cantadores que estão
escutando outros cantarem, eles são mais exigentes do que a própria pessoa que gosta. Porque eu digo sempre que existem as pessoas que gostam de cantoria e não entendem. Mas tem outros que, além de entender, gostam, né? Aquela estrofe que uma pessoa que não entendia cantoria pediu para Bentivi Neto, Isso. falar, a Acho que terra caiu no chão. caiu no chão, é. Aí ele, só um poeta cria um negócio daquele, porque é fora de lógica dizer, a terra caiu no chão. Aí ele disse, eu plantei um pé de uva em cima de uma janela na casa de uma eu plantei um pé de uva dentro de uma panela na casa, de uma janela na casa de uma viúva. À noite veio uma chuva, um relâmpago, trovão, depois veio um furacão, a janela balançou, a panela se quebrou e a terra caiu no chão. Pois é, surgiu, a terra caiu no chão, aí precisa o poeta construir uma história. Ele construiu uma história muito difícil de construir, o Bentivi Neto. Eu aqui, relembrando aqui, querendo só fazer emendando aqui essa história que você tem de Onésimo, do feirante, que ele faz essa décima no mote, aprendi a vender barato, por isso eu freguês, é que nessa cantoria, um cidadão se encontrava e disse, poeta Onésimo, você está contratado para daqui a 3 meses cantar na minha casa, lá no município de São Rafael, que minha filha vai fazer 15 anos. Mas o caba alegre, certo? Tomou uma cerveja a mais, uma bebida a mais, aí ficou já muito rico, contratou do jeito que o Onésimo pediu, mas o Onésimo acreditou na conversa, acreditou, né? E com 3 meses, na época, não era bem fácil a questão de transporte para ali. Aí o Onésimo Maia consegue chegar lá no sítio com certa dificuldade, com o colega Dízio Calixto. Quando chega no sítio, final da tarde, então, o que se espera de uma cantoria que vai acontecer à noite, né, Francisco, é aquele cenário. Ali a mesa de vender galinha caipira, a banca do Bozó, a mesa da 36, né, naquela época. O Onésimo chegou lá, não viu nada, não viu nenhum cenário nesse sentido, nada que indicasse que haveria uma cantoria. Mas chegou, ó de casa, a mulher de fora, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. E a cantoria, cadê esse fulano tal? Aí você saiu, se a cantoria está tudo bem, a mulher disse, que cantoria? Não, eu me assisti em Mossoró há 3 meses, vou tentar abreviar mais, e me contratou para cantar. Não é o aniversário de sua filha? Eu disse, aniversário de nossa filha. Mas já sei, ele tomou uns pileques a mais, né? E contratou você, aquele responsável. Mas é o seguinte, ele está na roça e chega já. Quando chegar, ele vai pegar a bicicleta e vai chamar o povo. A mulher mandava, né? Aí ele chega, aí ela deu uns gritos logo nele, diz, vai chamar o povo. Sim, aí enquanto o cara não vem, era o dia que não era bom para o Onésimo. Chega um cigano, liderando em 6 ou 7 ciganos. Aí disse, meu senhor, eu queria me arranchar nessa casa hoje, é possível? Aí o Onésimo disse, olha, eu acho que não, porque à noite vai ver uma cantoria, mas eu não sou o dono da casa. Aí o cigano disse, cantoria, o Onésimo disse, cantoria. Aí o cigano disse, homem, deixa esse aí gordo para outro dia. Aí já desanimou o cara. Já estava Sei que a cantoria para terminar, se o tempo me permitir do bloco, a cantoria para terminar, quando terminou, meia-noite, o povo veio, que o cara foi buscar, né? Aí o cara já estava alegre de novo, disse, Onésimo, daqui a um ano você vem e eu dobro o valor do cachê. O cachê, para quem não sabe, é a forma de pagamento a artista. Então, o Onésimo, ressentido com o cara, agora, Onésimo, vou dobrar, mas eu quero que você faça a última estrofe, que é o último verso que a gente chama, né? Aí estava a esposa do cara, o contratante próprio, a menina aniversariante e o menino. Aí o Onésimo disse, quando eu voltar aqui, seu menino tem crescido, sua filha tem casado, já tem deixado o marido, sua mulher está com outro e o senhor já tem morrido. Então é isso, tem essas grandezas, né, que surgem momentaneamente, que surgem repentinamente, por isso que é cantoria de repente. Quando a gente fala em cantoria a nível de Mossoró, não tem como esquecer Onésimo, né? Onésimo foi a grande referência do poeta, né, o repentista que fez história, que até hoje são muitas
estrofes. Daqui a pouco. Eu vou citar mais uma estrofe. Você vai citar depois de um breve intervalo, né? A gente vai continuar conversando. Olha, vai ter muita coisa no programa a nível, já tem, né? A nível de informação. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Pois é, estamos de volta e agora com o último bloco do nosso programa Cantoria Nordestina de hoje na TV Câmara Mossoró. E continuamos aqui essa conversa espontânea, essa conversa que eu tenho, Francisco traz novidades que eu não conhecia. Imagine você que está em casa, que não tem a vivência que eu tenho, digamos, não é isso? Pois é, Francisco, aí você estava falando aí, a gente tinha citado o Onésimo Maia, porque foi realmente a maior referência de Mossoró e região. Não vou dizer que ele foi a maior do estado, porque nós tivemos lá para, vamos dizer assim, para um passado um pouco distante, Cílio Pinheiro, né, que faleceu há mais de 60 anos, salvo engano, ou há mais de 40 e tal, né, e tivemos também Severino Ferreira de Touros, que foi vítima de um acidente automobilístico, mas Onésimo está entre esses 3 mais importantes poetas do Rio Grande do Norte. E da região de Mossoró e região, que eu gosto de delimitar, foi Onésimo, na minha opinião, está sendo até agora, e não sei se haverá substituto. Aí você parece que tem uma outra estrofe dele, né? Sim, a gente estava falando das estrofes, que eram as estrofes de Onésimo. Diz que as cantorias de Onésimo junto com o Louro Branco era mais humor do que própria cantoria, né? Que eles eram muito engraçados. Sim, ele estava cantando num ambiente e aí entrou um sapo. Não sei se vocês sabem dessa estrofe, né? É boa, é boa. Aí entrou um sapo, na hora que ele estava cantando, ele disse, aqui dentro entrou um sapo, isso não serve para nada. O couro não dá bainha, o leite não dá coalhada, o sangue não dá chorisco e a tripa não dá buchada. Ele tem essas pegadas que admirava, que levava o povo ao riso, né? Por conta da sua maneira engraçada como ele cantava, né? De maneira, com muita poesia, né? Muito humor, e produzia uma coisa dessa, né? Que... Francisco, uma coisa que eu gosto sempre de dizer para os nossos ouvintes e hoje telespectadores, hoje você que está em casa, tomando aí conhecimento da cantoria, acho que a gente fez assim, deu uma viajada, né, a nível do Nordeste e voltou aqui para Mossoró e destacando Onésimo Maia hoje. Depois teremos outros cantadores a falar sobre ele. Isso aconteceu de maneira Chico muito espontânea, Pedra, né? Zé Pereira, né, e tantos outros cantadores. Luiz Campos, né? Mas Onésimo morreu em 26 de fevereiro de 2001. E em
novembro, salvo engano, início de novembro, ele já vinha cometido, né, da enfermidade, mas ainda estava cantando. E nós fizemos a última apresentação. Quer dizer, eu fiz com ele a última apresentação. Parece que ele fez uma cantoria ainda com o outro cantador. A última foi no curso de enfermagem da UERN. E quem era público? Eram os médicos, professores, né? Eram enfermeiros e alguns diretores de unidades da universidade, reitor e tal, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Como Onésimo, a gente estava cantando a temática era saúde, aí eu disse, aí eu queria dar um estímulo ao Onésimo, sabendo que ele passava por uma enfermidade, mas a gente tem que fazer isso. Eu disse, Onésimo, a vida nos traz virtude e me diga como se sente com essa sua saúde. Aí ele respondeu à altura, com essa minha saúde estou muito satisfeito, não tenho dor de cabeça e nem canseira em meu peito, minha doença é aquela que só Viagra dá jeito. Já existia Viagra? Aí, meu amigo, era médico aplaudindo, rolando lá pelas cadeiras, certo? Era um grande artista que nós perdemos. Foi um grande artista e eu tenho a felicidade de ter, com o Onésimo, feito parceria. Quando eu comecei a assimilar o domínio técnico da cantoria, aí comecei a enfrentar o Onésimo Maia, aí veio o projeto de Viola na Escola, que esse projeto, um dia eu vou fazer um programa para falar só sobre ele, por que Viola na Escola, que aí vem a extensão do curso de poesia. Então, eram esses poetas brilhantes, né? São esses poetas brilhantes que se foram, mas que deixaram o seu legado. E se hoje estou contando isso, provavelmente um familiar meu, um filho, netos, né? Se eles tiverem assim a sensibilidade, depende do meio também, e a oportunidade de gostar de cantoria, eles devem citar, você vê muitos jovens citando aí estrofes antológicas dos nossos poetas nordestinos. E quando o Onésimo morreu, faleceu, deixou algumas dívidas, né? Medicamento, essas coisas. E fizeram uma cantoria beneficente para angariar recursos para pagar essas dívidas que ficaram, né? E Valditelli estava cantando nessa cantoria beneficente. Aí Valditelli fez essa estrofe dizendo, aqui está faltando ele, Onésimo, né? Aqui está faltando ele com sua alma inquieta. Se a reencarnação, como algum livro interpreta, eu quero Onésimo de Maia de volta, mas sendo o mesmo poeta. O de brilhante, né? Então, essas coisas que a cantoria tem, que é diferente, você sabe muito bem que você tanto é poeta como é cordelista, né? O cordel você pode fazer concerto, mas o repente já é mais complicado. Não, o repente requer uma concentração maior, porque é repente. O cordel você pode dizer assim, faça um cordel sobre minha história de vida até agora. Aí eu peço 3 dias. Se eu estiver inspirado agora, eu faço 5 estrofes. Mas se não tiver, deixa para amanhã, né? E na cantoria não tem isso, não. Você tem que... Nós somos muito exigidos. E veja bem, você que está agora nos assistindo em casa, ou no trabalho, que tem uma televisão ligada nesse momento. Veja bem. Olha, nós temos que cantar seguindo uma tradição que virou regra, onde, por exemplo, a palavra cantar não rima com Ceará. Verdade. No campo da cantoria, não. Mas na musicalidade rima. Qualquer cantor pode cantar. Tempo rima com exemplo e tal. Aliás, tempo com exemplo, mas não rima. Certo? Templo rima com exemplo. É complicado. Então, a gente tem que seguir isso aí a rigor. Agora, por que cantar não rima com Ceará? Porque uma tradição vira regra. E a cantoria teve origem europeia, passou por Portugal, e os cantadores brasileiros, na época, os brasileiros, né, já tiveram influência de Portugal, onde você fala o seguinte, você termina a palavra cantador. Então, eu não posso dizer eu muito feliz estou, que isso é pegando na deixa. A rima de Francisco, como exemplo, eu tenho que
saber qual é o final, é a deixa que a gente chama, para eu começar a minha estrofe rimando. Então, se é cantador, eu vou dizer valor. Aí você vai rimar o segundo verso com o quarto, com o sexto. E se for sextilha, é uma estrofe de 6 versos com 7 sílabas, né? Se for 8 sílabas se construir, está desmetificado. Aí você diz, quem avalia isso é o povo de cantoria. Seria muito bom que fosse só o povo de cantoria. Mas nos festivais que você vai ter pessoas que dominam essa técnica para ter capacidade ou terem capacidade de julgar. De julgar. Entendeu? Então, é complicado. Exige muito. Agora, em compensação, uma estrofe bem feita, ela fica para a posteridade, como a Dionésimo para mim já ficou, como Antônio França, eu admiro o coqueiro que a natureza criou, o leque ficou para cima, o cacho de pendurou e o coco está cheio d'água, e eu nem sei por onde entrou. Eu, de tanto cantar com Onésimo, porque Onésimo às vezes tinha umas coisas de louro branco, exagerava no palavreado, aí a gente... Mas aí eu já não estava com ele, tinha uma prática de cantar, eu estava cantando com o Mírio Pereira. Na época, estava aquela ansiedade de início de inverno. Chovia em Janduís, mas não chovia em Messias Sargino. Quando chovia em Messias, não chovia em Patu. Chovia em Catolé, que é pertinho, não chovia em Patu. Chovia em Afonso, mas Patu não chovia. Aí Mírio saiu reclamando disso aí e terminou uma estrofe. Que assim, eu me inspirei em Onésimo Maia, mas a estrofe é minha. Tem um certo peso. Mas o pessoal entendeu. Aí Mírio disse, eu estou muito infeliz que em Patu não chove mais. Aí eu disse, em Patu não chove mais. Será que mudaram o clima? Será que enterraram um corno no pé da Serra do Lima com a cabeça para baixo e os 2 mocotóis para cima? Aí a plateia caiu na gargalhada e tal. Então tem esses momentos que eu consigo viver também, que os cantadores que cantam com responsabilidade, né? Porque é o profissional, mas tem uns que se limitam. Essa cantoria aqui já dá para eu viver. Não, isso é como um aprendizado. Isso é ilimitado, isso é infinito. Exato. Você chegou aqui, já sei, sabe não. Você tem que estudar todo dia mais. E assim também é o repentista que se preza. Senão, ele não vai acompanhar a exigência do público que paga a cantoria melhor. Uma evolução também, que a coisa vai evoluindo, o público vai se tornando mais exigente. E o poeta eu acho interessante demais. O poeta eu comparo como um arquiteto. Tira de onde não tem e coloca onde não cabe. Pois é, Francisco, muito obrigado. Sua entrevista colaborou muito para o nosso programa. Francisco, por esse estúdio, falou bonito e sem drama. E eu agradeço a equipe que me ajuda no programa, do jeito que a gente gosta e da forma que a gente ama. Vamos parar o programa e eu daqui me locomovo. Eu agradeço aos técnicos, a Iara e ao povo. E quando for na terça próxima a gente terá de novo.